Meus irmãos, muito boa noite a todos. É sempre motivo de grande alegria estudarmos juntos e mais compreender as belezas que a doutrina espírita nos traz. Como parte do mês espírita, Espiritismo e Ecologia, um evento da FEB, nós vamos trazer algumas reflexões com o fim de enriquecer a nossa alma de novos entendimentos deste tema, um dos mais importantes e desafiadores da humanidade, no que diz respeito ao meio ambiente, no que diz respeito ao que hoje nós podemos chamar de ecocídio. E veremos que a doutrina espírita ela tem muitos elementos a nos trazer nesse sentido, nos esclarecendo de forma que nós sejamos pessoas mais e mais conscientes deste tema, e tendo mais consciência, nós haveremos de ter como consequência natural a prevenção, a preservação em torno desta problemática. Estamos a falar, no tema desta noite, do homem no mundo e o meio ambiente. Então, nós começamos por lembrar que nós, espíritas, nós temos duas bases sólidas: o Evangelho de Jesus e a racionalidade de Kardec. No Evangelho de Jesus, com certeza, nós vamos meditar mais nasquelas belíssimas leituras. Observai as aves dos céus, vamos ver a beleza da natureza contida no Evangelho e vamos ver aí o próprio ciclo solar. Porque observemos a natureza. Se a lua vai e vem, se o sol vai e vem todos os dias, por que nós, que também somos natureza, não podemos ir e vir quantas vezes forem necessárias? Então, meus irmãos, a natureza é o grande livro de Deus. E Jesus deu a grande receita: observai os pássaros do céu. Porque o termo observar é diferente de olhar. Observar é analisar, refletir e tirar uma lição para a nossa vida. Refletir é trazer da cabeça para o coração. Então, nós vamos vendo aí esses exemplos que estamos vendo aí na tela, de que assim como as plantinhas buscam o sol, nós também buscamos a Deus, trazemos dentro de nós a essência divina, do amor, da calma, da mansidão, da humildade. Então, vejam, a plantinha ela rompe até um asfalto, mas ela busca a luz. Então, Jesus está o tempo todo ensinando e ele usa como lição a própria natureza. Se nós observarmos seus sermões, tudo tem uma conotação com a natureza nas coisas do dia a dia. Então, quem sabe ler a natureza vai se dar muito bem. Porque esse daí que nós estamos mostrando é um exemplo de lições que a natureza vai nos dando. Então, todos nós somos como essas plantinhas aí. Então, vejam, os nossos filhos, cada um de nós, se nós, os pais, não colocarem uma estaca, os filhos vão para um lado, para o outro e vão se perdendo. Não, mas quando colocam uma estaca, ele vai para lá e para cá, mas ele cresce reto. Porque se nós não educarmos os nossos filhos, vai acontecer exatamente isso daqui. Vai agora a gente empurrar esse tronco, essa árvore. É possível? Claro que não. Então, o que falta? Que nós, meditemos sobre todos esses ensinamentos de Jesus e possamos sentir esta certeza de que a natureza, esse grande livro de Deus, vem nos ensinar, por exemplo, a paciência. Vejam, tudo é de pouco a pouco, de pouco a pouco. A paciência, o que vem a ser? O que a natureza nos ensina? Que ela é o intervalo entre a semente e a flor. Primeiro floresce, depois amadurece. Porque o que é o morango, se não a flor que amadureceu? Então, meus irmãos, mostrando o quê? Que no campo do mundo nós somos os semeadores. E que é preciso plantar para depois nós colhermos, porque nós somos terra fértil. Então, tudo que a gente planta dá. Mostrando o quê? Que para crescer é necessário regar, é necessário adubar. Isso é um exemplo da natureza para qualquer relacionamento, porque se nos nossos relacionamentos nós não regamos e não adubamos, o relacionamento simplesmente murcha. Está aí a natureza nos dizendo sem palavras.
Perdão, então mostrando também que é preciso que sejamos fortes, que tenhamos raízes, é preciso também que sejamos podados para que a gente cresça com mais força. Vejam só o processo de renovação das estações do ano. Quando a gente vê uma árvore como essa, você acha que ela está morta, mas daí a pouco, olha a beleza das flores. Então, Emmanuel vai nos dizer que, perdão, de janeiro a janeiro o ano começa. De primavera a primavera mudam as estações do ano. Então, como eu dizer, se quiseres, podes também recomeçar. Então, nós todos também temos as nossas estações da alma. Uma hora a gente está mais no inverno, outra hora mais no verde, outra hora mais no outono, mostrando o quê? Para que nós não nos fixemos demasiadamente nos nossos estados de espírito. Tudo passa, tudo vai florir. Joga fora as aflições improfícuas, porque nós vamos florir. Se quiseres, pode recomeçar, porque recomeçar é bênção na lei de Deus, vai nos dizer Emmanuel. Então a gente fica vendo por que será que para todo lado tem verde? Para que tenhamos esperança. Quer dizer saber esperar. Então, vale qualquer esforço no bem. Por quê? Porque a fartura desse celeiro aí, ele começou no grão do milho. Então, a fartura começa no grão. E Jesus não nos deixou órfãos, meus irmãos. Ele fala, não se turbe os vossos corações. Crede no Pai, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, mostrando que aborrecimentos surgem e vão. Problema algum vem para ficar. Aquela dor que parece eterna, ela é passageira. Então, existe, na natureza, está nos mostrando uma renovação de ideias, porque não há sofrimentos eternos. A natureza não nos deixa mentir, porque me digam vocês, qual noite escura que vai impedir o dia de amanhecer? Mostrando que tudo passa, que a paz que se foi, ela há de voltar. Então, Emmanuel vai nos dizer que é das nuvens mais negras que cai água límpida e fecunda. Toda tempestade passa, diz Emmanuel, fica contigo em paz. Então, jamais se desespere em meio às mais sombrias aflições. E a terra, a terra-mãe, ela é um exemplo de amor. Imaginem vocês o amor da terra, com a lei da gravidade. Se nós não estivermos no coração da terra, com o pé no chão, nós íamos viver como os astronautas, flutuando por aí. Vejam, então nós precisamos estar com os pés bem no chão. Imaginem vocês se a Lua fosse egoísta, falasse, hoje eu não estou afim de sair, não. O planeta Terra caía. Então, é um exemplo da natureza de obediência, de disciplina, de prudência, de colaboração com os astros. Veja que bonito, tanta coisa que a natureza nos diz. Querem exemplos mais vivos de servir do que as frutas, que têm as suas propriedades nutritivas e não exigem nada de nós? Por isso se diz que na mesa, com a família, quando nós estamos jantando, respeite aquele momento, para que nós possamos absorver a paz dos alimentos. Um outro exemplo maravilhoso de resignação, perdão, e de benevolência, a árvore. Você já pensou se a árvore falasse, hoje eu não estou afim de ficar aqui não, quero mudar de lugar. Como nós que não aceitamos onde estamos. Queremos sempre estar onde não podemos. Olha a árvore dizendo isso. E a árvore, ela enfeita, ela perfuma, ela dá frutos, ela acolhe aves, ela acolhe cobras, ela acolhe animais e homens. Ventos se alimentam de pólen e de folhas, ela espalha sementes pelo solo e faz germinar. Então, a árvore, meus irmãos, são as igrejas de Deus na natureza. É um gesto de Deus ensinando doação. Nada ela pede, mas tudo ela dá. E aí nós vemos aqui essas maravilhas das flores. O que são as flores, senão
a assinatura de Deus na natureza. Temos aqui um exemplo da fonte. Se nós jogarmos pedras, como normalmente a gente brinca, joga pedra na fonte, ela para de jorrar água? Não. Mostrando também a lição de que temos que avançar para o nosso alvo. Lição de perdão. Então, é preciso, vai nos dizer Dr. Bezerra de Menezes, aprender a amar para melhor servir. Muitos de nós, eu tenho certeza, as nossas famílias, nós temos um movimento psicológico pernicioso de que em toda família tem sempre uma pessoa que é vítima e sempre um que é o salvador. E um fica querendo ajudar, achando que está ajudando o outro, quando os dois estão estagnados. E olha o exemplo que a borboleta dá. Muitos de nós, quando vemos aí o casulo na árvore e a gente vê aquele movimento da borboleta querendo sair, você fica com dó da borboleta. Como nós ficamos com dó do parente que se faz de vítima. Aí o que é que a gente faz? Rompe a casca. O que é que acontece? A borboleta cai atrofiada e morre. Quando é, na verdade, o esforço próprio da borboleta, que ela tem que mover as asinhas para que o sangue circule e ela, com a própria força, ela sai da casca e já sai voando, dando um exemplo de que é cada um que tem que se esforçar. A construção do reino de Deus é obra divina dentro do coração do homem. Olha aí a natureza dizendo. Então, é preciso a gente ensinar a pescar e não dar o peixe. Todos nós ficamos com dó do nosso parente. Dó é descaridade. Nós precisamos ter compaixão, que aí sim é amor. Dizer a ele que ele é capaz, ele pode lhe dar conta, né? Então, é muito bonita a natureza. E aqui nós temos, por exemplo, o exemplo do animal. Chico Xavier nos dizia dos cachorrinhos, que nós precisávamos aprender dos animais. O cachorrinho, às vezes, a gente faz um maltrato, uma coisa, é grosseiro com ele, daí a pouco, quando ele te vê de novo, ele está abanando o rabinho, feliz da vida, esqueceu. São o quê? Lições de amor que a natureza nos dá. E eu trouxe aqui para nós, olha que beleza, um artigo de um jornal de Porto Velho, em Rondônia, falando da revolta do ipê. Um ipê amarelo foi cortado e seu tronco foi transformado em um poste. Após o poste ser fincado na rua, foram instalados os fios da rede elétrica, como a gente está vendo aí. Eis que a árvore se rebela contra a maldade humana e resolve o quê? Não morrer. Olha a beleza do ipê amarelo. Mas a reação foi pacífica, bela e cheia de amor. Rebrotou e encheu-se de flores. Assim a natureza vencedora. Olha a resposta pagando o mal com o bem. Então, esse exemplo do ipê é aquilo que Emmanuel nos diz: nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. Então, é o que nos pede Jesus: amai-vos uns aos outros, instruí-vos, nos diz o Espírito da Verdade, dentro, colocar dentro o conhecimento. E amai-vos, é o outro, mas você também. Olha que beleza, é muito profundo isso. Por quê? Porque essa reflexão, a meditação deixada por Jesus, é de tudo que nós precisamos. Porque Jesus, ele se recolhia, meus irmãos, na natureza para exatamente observar, sintonizar com Deus. Nós trouxemos pequenos exemplos. Você imagina quantos exemplos mais um espírito como Jesus não pode tirar da natureza e trazer toda aquela energia espiritual necessária. Então, Jesus tinha uma potência de energia indiscutível. Por onde ele passava, ele inoculava, transmitia energia através da imposição das mãos, energias de amor, de fraternidade. Nós temos o exemplo do cego de Cafarnaum. Lembra que Jesus impunha as mãos e falava: que vês? Vejo como árvores. Que vês? Vejo como galhos. Que vês? Agora vejo vultos de homens, né? Porque se Jesus inoculasse toda aquela energia, ele poderia até morrer, o cego. Olha que interessante. Então, Jesus tirava toda essa energia de onde? Dessa comunhão com Deus. Então, meus irmãos, se nós não despertarmos para o que nos ensina o Espírito de Verdade, amai-vos e instruí-vos, nós vamos nos deparar com grandes dificuldades.
Então, nós precisamos fazer jus ao que nós somos. Homo sapiens. O que quer dizer Homo sapiens? Homem sábio. E o que é a sabedoria, senão que bem utilizar aquilo que a gente sabe? Mas se eu não sei, se eu não estudo, se eu não coloco instruto dentro de mim, eu não sei que eu sou natureza, eu não me conheço, eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Bem nos dizia Monteiro Lobato, quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então Jesus disse, vou preparar o caminho. Rogarei ao Pai que envie outro Consolador, o Espírito de verdade, para que o mundo não conheceu, mas vocês conhecerão, e ele ficará convosco até a consumação dos tempos. É o Espiritismo. Então, meus irmãos, se nós todos, que somos espíritas, sabemos da imortalidade da alma, por que nós não cuidamos do meio ambiente? Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. É que não basta saber que somos imortais, é fundamental nos sentirmos imortais. É o exemplo do pneumologista. Ele tem o paciente, ele fala que não pode fumar porque vai dar problema, mas ele fuma. Então, ele sabe que não é bom fumar, mas ele não tem consciência de que não deve fumar, porque ele fuma também. Por quê, meus irmãos? Saber que somos imortais é uma coisa, mas sentir-se imortais modifica tudo, meus irmãos, e nós vamos ver aqui ao longo do estudo. Se eu sei e se eu me sinto imortal e que eu vou reencarnar, eu naturalmente quero voltar para um planeta mais saudável. Então, Jesus veio dar a boa nova, a boa notícia, que nunca mais ninguém vai morrer. Então, Jesus veio testemunhar que a morte existe sim, mas o morto não. Por esta razão, é muito importante para nós compreendermos essa diferença entre vida e existências. Vida é essa parte vermelhinha, uma única. Existências são esses pontinhos, várias existências. Então, viver é adquirir experiências, autoconhecimento. Mas o primeiro autoconhecimento, para saber quem eu preciso saber que eu sou, espírito imortal, como o sol e a lua, vou e venho quantas vezes precisar. Vou e venho. Então, é a autotransformação. Todos nós viemos aqui para transmutar um defeito, uma imperfeição, uma fragilidade. Então, a vida é esse grande conjunto divino de experiências que nos dá a oportunidade de ir aprendendo gradativamente, porque a nossa missão na Terra não é ficar rico, não. Não é também ficar só fazendo para o outro. A nossa missão na Terra é evoluir pelo despertamento dos valores imortais que estão em estado latente. Aquele primeiro slide das sementes de amor, mansidão, humildade que já trazemos e que estão em estado latente e que precisam ser desenvolvidas. Então, se hoje eu falo, eu estou depressivo, eu estou, mas eu não sou. Olha a diferença do que é e como está. Conhece-te a ti mesmo. Então, cumpre, meus irmãos, a todas as criaturas trabalhar para viver. A mesma obrigação dos 3 reinos da natureza, que dão esse exemplo de labor constante. Por quê? Porque o processo evolutivo, ele se revela a partir, dos 3 reinos. Então, o mineral, que é a pedra, que tem atração. O vegetal, que são as plantas que têm sensação. O animal, que tem o instinto. E o hominal, que é o homem, é o resultado de todos esses 3, porque o homem ele tem atração, sensação e instinto. Então, a característica principal é o aparecimento do pensamento contínuo, do livre-arbítrio, não é? Da responsabilidade moral, do uso da razão. Então, Leon Denis definiu numa sequência poética e naturalista que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal e acorda no homem. São os 3 reinos, mais o homem, que vai encerrar todo o processo de evolução alcançado pelo desenvolvimento do princípio inteligente,
até chegar nessa luz que está aí, é o reino angélico, que é o próximo passo a transformar-se o homem que estaria livre de todas as influências da matéria. Então, meus irmãos, é reencarnando que o homem passa do estado de selvagem para o estado civilizado. E como que a gente aprende? Estudando, repetindo a lição, conhecendo. Então, o livro dos Espíritos, meus irmãos, que é o Consolador prometido, esse livro que a gente lê todos os dias, ele é o Consolador prometido. Essa obra portentosa é um roteiro para moralização do ser, educação do ser e entendimento da vida. A vida ensina e o Espiritismo explica. E aí é quando nós vamos entendendo por que Kardec, lá no livro que é o Espiritismo, diz que os espíritos nada mais são do que as almas sem os corpos. Está lá na questão 100, naquela escala espírita, observemos que Kardec parte do conhecido para o desconhecido. Então, para entender o mundo espiritual, Kardec parte da nossa essência material, dizendo, olha, os espíritos nada mais são que as suas mazelas e as suas aquisições. Então, mostrando que o que nós chamamos de eles, espíritos, somos nós. E eles, sem corpos materiais, e nós com corpos materiais, mas continuamos iguais a eles. Em outras palavras, somos espíritos. Então, qual o papel, o grande papel do Livro dos Espíritos, além de tudo isso aí? É que o Livro dos Espíritos, meus irmãos, ele é uma espécie de lembrete, de um post-it para a nossa consciência. O Livro dos Espíritos veio nos dizer, ei, desperta, ó tu que dormes. Somos imortais. Você é imortal. Porque a doutrina espírita ela vem abrir os olhos da humanidade para que todos os seres humanos percebam que são filhos de Deus, que são seres espirituais, são imortais e que foram destinados à felicidade suprema. Ora, se somos imortais e vamos e voltamos, ou seja, reencarnamos quantas vezes se fizerem necessárias, quem de nós já não precisará reencarnar na Terra? Levanta a mão. Então, não é nada inteligente não cuidarmos do meio ambiente se vamos voltar para cá. E aí, então, nós percebemos que esse espírito criado no mundo espiritual, ele vem para a Terra. Tanto vem que nós estamos aqui. E isso não passou despercebido no Livro dos Espíritos, que é justamente a questão 132. Daquele elemento geral do universo que se transformou, que evoluiu, que se individualizou, que tem uma escala evolutiva, que tem uma personalidade e índole, ele precisa vir para a Terra. Então, na questão 132, Kardec faz essa pergunta. Por que ele faz? Porque é uma pergunta muito lógica. Se nós somos espíritos criados no mundo espiritual, para vivermos depois de evoluídos no mundo espiritual, por que a gente tem que vir para o mundo material? Então, é aparentemente um desvio de rota. Um ser espiritual que precisa vir para o mundo material para viver de novo no mundo espiritual. Seria ilógico. Então, Kardec, que é muito arguto, ele pergunta justamente isso para os espíritos na questão 132. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Vejam, encarnação, não reencarnação. Kardec está perguntando, por que o espírito tem que se revestir de carne? Não interessa quantas vezes. Por que ele tem que se revestir de carne? E os espíritos, meus irmãos, dão uma resposta que, ao lê-la, nós passamos a dar mais valor à nossa vida material. Eles dizem assim, Deus lhes impõe a encarnação. Vejam, Deus vos impõe. Encarnar não é uma opção. Nós não estamos falando de reencarnar, estamos falando de encarnar, questão 132. Então, o ato encarnatório, ele não é opcional, ele é necessário, Deus vos impõe.
Os espíritos não disseram, Deus sugere, quem sabe você vai lá. Não. Deus vos impõe a encarnação, mostrando que o ato de encarnar é fundamental para a nossa evolução. Não é? Então, meus irmãos, qual o motivo de nós encarnarmos? Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer aperfeiçoar e progredir. E tem muitos de nós que achamos que estamos na Terra para sofrer. Quanto engano, estudo. Quem não lê, não estuda, mal ouve, mal lê. Mal escuta, mal vê. Então, nós só estamos na Terra com um propósito, meus irmãos, progredir, nada mais. Então, o sofrimento, ele é um elemento didático para o progresso em função das nossas escolhas que fazemos, é diferente. Então, eles disseram que estamos aqui por uma imposição. Por quê? Porque é uma necessidade para a nossa evolução. Para que a gente possa, naquela ideia aparente de que nós estamos apartados da nossa história, ou seja, que achamos que a vida é nascer, viver e morrer, e por essa falsa liberdade e autonomia, então, somos donos das nossas escolhas e não divisamos a imortalidade. E aí nós não cuidamos do meio ambiente, e um dia aqui vamos estar de volta. E não divisando existências anteriores, nós achamos que isso aqui é único. Né? E por achar que isso aqui é único, é que nós nos esbaldamos, jogamos lixo de qualquer jeito, depreciamos, fazemos desmatamento, né? Então, na nossa vida cotidiana, a gente se esbalda na comida, nas compras, no supérfluo, na depredação da natureza. Então, é fundamental aqui para que a gente trabalhe esse senso de autonomia. Então, é no mundo material é que nós exercemos a nossa essência. Por isso, precisamos cuidar do nosso planeta. Ah, mas aí a gente não evolui lá no mundo espiritual? É a questão 230. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu no mundo espiritual, mostrando que no mundo espiritual o espírito ele cresce em conhecimento, mas só na luta diária, na matéria, é que ele exercita esse conhecimento. É como então se os espíritos dissessem, aprendemos no mundo espiritual e fixamos esse aprendizado no mundo material. Então, a gente vai vendo as sutilezas das questões de Kardec. Na 132, ele fala qual a finalidade da encarnação, e na 167, ele fala qual a finalidade da reencarnação. Já não é mais em, tem um prefixo re, novamente, ou seja, por que a gente tem que encarnar várias vezes? E eles respondem, provas, expiações, aprimoramento progressivo da humanidade. E nós aqui chegaremos, sairemos daqui N vezes, quantas vezes forem necessárias. Por quê, meus irmãos? Porque nenhum de nós muda de uma hora para outra. Nós vimos aí, a natureza não dá salto, a sementinha vai romper na casca, vai até virar uma flor, virar uma fruta, não é? Então, por isso que uma manga, ela traz já o projeto da árvore inteira, mas é preciso dar tempo ao tempo. Imagina quem de nós quer voltar sabendo de tudo isso, né? Que a gente vai vir N vezes e que é fruto da fixação da nossa personalidade, essas experiências e esses aprendizados. Quem de nós quer voltar num planeta com um calor extremo, um frio intenso, um planeta com um clima destemperado? É urgente cuidar do meio ambiente. Veja, está tudo aí. Então, é por isso que é um aprimoramento progressivo, gradativo, o que mostra, então, que a reencarnação é um meio didático para a evolução. Ou seja, a evolução é um fim e a reencarnação é um meio. Ora, se nós sabemos de tudo isso, se já sabemos como se processa a reencarnação, vocês podem olhar a questão 258, 259, 260, vão ver que não é um simples, vai ali na Terra,
É um vai ali na terra com consciência do que por que eu estou indo, para que eu estou indo e como eu vou fazer e como que eu vou cuidar da casa que eu vou toda hora. E para me sair bem nas provas da vida, eu preciso amar a Deus. Mas o que é amar a Deus? É amar as leis divinas íncitas em nossa consciência, né? Conhecer essas leis, conhecer a verdade. A verdade são as leis que vos libertará. Então, e as leis divinas, que são as leis morais, que são o quê? As leis da natureza. Então, como eu posso, meus irmãos, depredar a natureza deliberadamente? Então, lá na questão 614, Kardec vai perguntar o que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que o homem deve fazer e o que o homem deve deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta desta lei. Veja a definição profunda, embora em poucas palavras. A lei da natural é a lei de Deus. E nós estamos depreciando, meus irmãos. E nós queremos destruir, fazendo um verdadeiro contrassenso. Então, ela foi feita com uma felicidade, com uma finalidade só, a nossa felicidade. Então, vemos que felicidade é um elemento divino. O que quer dizer? Que nós vamos ser sim ou sim felizes. Agora, como a gente vai chegar lá, depende mais da gente do que de Deus. Então, vejam, não é assim, vamos nos sentir tristes, infelizes. Não, é infelizes, porque o prefixo in quer dizer negação. Eu nego a felicidade quando eu me afasto das leis de Deus. Aí a gente vê lá Kardec na questão 621. Onde que está escrito essa lei de Deus? Porque para eu poder me afastar, eu preciso saber onde que ela está. Ou, para eu não me afastar, eu preciso saber aonde que ela está. E onde que a consciência, onde ela está, o que ela é. E a resposta dos espíritos é, quando Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí nós entendemos que quando nos afastamos da lei de Deus, a nossa consciência dá sinal. Hoje que a gente é mais consciente, se a gente joga alguma coisa do carro na rua, a gente já dói a consciência, já dá um sinal, né? É por isso que nós nos sentimos infelizes. Por quê? Porque nós chamamos dessa infelicidade de peso na consciência. Então, é muito interessante, porque aí é que a gente vai ver a beleza do conhecimento. Porque o que é consciência? De conjunto e ciência de conhecimento. Com mais conhecimento quer dizer consciência. Então, consciência é com conhecimento. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Tenham conhecimento, coloca para dentro. A consciência é uma atitude humana associada ao seu conhecimento. Então, meus irmãos, quando o Espírito Verdade diz amai-vos e instruí-vos, Jesus vai nos dizer, conheceis a verdade e ela vos libertará. Por quê? Por que o que liberta não é só o conhecimento, é a verdade. Porque a verdade são as leis. Porque a verdade sentida é a gente sentir essas leis no coração. Porque a verdade conhecida no intelecto, mas sentida no coração, aí sim é a nossa libertação que a gente ouve falar em todas as igrejas, todos os cultos da libertação. O que é libertação? É quando nós vamos nos iluminando, nos tornando brandos e pacíficos gradativamente. Porque a libertação, meus irmãos, nada mais é do que esse nosso processo de autoiluminação, dessa construção do reino de Deus, que é obra divina dentro do coração do homem. Então, a nossa missão é essa, de nos iluminarmos para nos aproximar de Deus, alcançando essa felicidade relativa, nos planificando. Daí é fundamental a sintonia plena com as leis divinas. E a partir dessa questão da lei natural, para o melhor entendimento da praticidade do educador Allan Kardec,
Kardec propõe aos espíritos a possibilidade de desdobrar essas 10 leis morais, que os espíritos dizem assim, que não são somente 10, mas eles dizem, será para vós um elemento de entendimento. Ou seja, com essas 10 leis, que eles chamam de leis naturais, ou leis morais, ou lei divina natural, já dá para a gente entender. Então, as leis, a lei moral é a lei de Deus que se acha contida no preceito amar ao próximo ensinado por Jesus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, dividida em 10 partes. Então, nós temos a lei de adoração, que é o sentimento inato da existência de Deus. Nós temos aí a lei do trabalho, a necessidade do trabalho, como temos também o limite do trabalho. Por que a gente está cheio de estresse, esgotado? Porque a gente não obedece à lei do repouso, né? O limite das nossas forças, questão 682. Temos a lei de reprodução, que é a forma como nós chegamos na Terra. A lei de conservação, que a conservação, que é o instinto da perpetuação. Temos a de destruição, que é o processo renovado. A lei de sociedade, como ensina a benfeitora Joana de Ângeles, falando que o homem é um ser gregário psicobiosocial. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Viver em sociedade é uma lei natural. Lei do progresso, que é inexorável. O progresso vai existir. Então, é uma lei natural. E a lei de igualdade, mas que somos iguais em entendimento por Deus, em condições de crescimento, e que ninguém é tratado de forma desigual, além do seu limite de desigualdade. Temos aí a lei de liberdade, mostrando que nós somos livres na lei de liberdade, porque fazemos escolhas, e temos consequências dessas escolhas. Está lá a natureza, o que você plantar vai dar. Eu não posso plantar uva querendo colher espinheiro, querendo colher uva, né? O usufruto da liberdade, ele não pode impedir a lei do progresso. E temos a última lei, né? Que é a lei mais importante, dizem os espíritos, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que ela resume todas as outras leis, questão 648, mostrando que sem a justiça, amor e caridade como leis naturais, nós também não teremos uma consciência tranquila. Então, meus irmãos, nós vamos ver que aí, no livro terceiro, que ele fala das leis divinas, fala das leis divinas, fundamenta toda essa estrutura de vivência individual e coletiva e na relação com Deus. E aí encerra com uma pergunta fundamental, Kardec, e para chegar no livro quarto, questão 919. Qual é o meio prático, vejam, prático, que não seja difícil, e eficaz, que seja simples, mas que dê resultado, para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, respondem os espíritos, conhece-te a ti mesmo. A gente nem sabe que é imortal, muitos de nós, ou sabemos, mas não temos consciência, não sentimos que somos imortais, então a gente depreda. Sabe, como o pneumologista, sabe que faz mal, mas ele fuma. Então, na questão 919A, Kardec desdobra essa pergunta ao Espírito Santo Agostinho e pergunta assim, entendemos a extensão desta máxima, mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como a gente se conhecer? Como fazer? E o Espírito Santo Agostinho dá uma aula sugerindo o autoconhecimento. Pela autoanálise, pelo convívio com o semelhante, pelo sofrimento, pela dor, e vai explicando detalhadamente como fazer isso. Então, quando nós perguntamos quem eu sou, nós muitas das vezes nos deparamos com um iceberg, em que somente 5% da humanidade tem consciência do que é o espírito mortal, filho de Deus, vai ser feliz para sempre, mas ele precisa trabalhar para essa felicidade, né? A maioria está na subconsciência em relação a si mesmo. Porque a gente não lembra que a gente é imortal, que a gente está aqui, mas não é daqui. É o niilismo, morreu, acabou. Cuidar do meio ambiente para quê?
Veja a importância do autoconhecimento, que é quem sou, mas primeiro o que sou, imortal. E a partir daí, meus irmãos, que nós vamos percebendo a nossa capacidade consciente de, ao saber das coisas, agirmos em função do que sabemos. Por isso que o Espiritismo, ele tem a função moralizadora, ele não é moralista, proíbe, ele é moralizador, porque se eu sei que o que eu plantar eu vou colher, eu naturalmente vou me melhorando. E os imortais disseram a Kardec que primeiro nós temos que saber para depois agir. Primeiro eu conheço para aprender a fazer a escolha. Por isso o Espírito Verdade diz, instructo, colocar dentro, para depois educere, tirar para fora, educação, né? E é isso que nós estamos aprendendo aqui nesta noite. Então, essa é uma das grandes tarefas do Consolador Prometido. Consolador, colocar o sol na nossa dor, inaugurar esse tempo efetivo para a humanidade, em que a imortalidade ela passa a ser cada vez mais tratada como uma realidade inegável, nos tornando pessoas mais conscientes de nossa origem, de nosso destino e do que nos aguarda. Então, nós, meus irmãos, temos as melhores informações do mundo espiritual. O livro dos Espíritos é a maior rede social. Mas nós perguntamos, o que tem a ver toda essa conversa que estamos tendo aqui com ecologia e meio ambiente? Como a imortalidade, bem compreendida, e mais do que isso, bem sentida, bem arraigada mesmo, enraizada no coração e no sentimento da criatura, bem como na sua razão, quais serão os impactos dessa imortalidade na prevenção não só da depressão, não só no suicídio, na loucura, como a gente vê no Evangelho, mas também na prevenção desse ecocídio. É porque, entendendo e sentindo a imortalidade, a criatura redimensiona o que ela vive aqui na experiência transitória, passageira. Mas o grande problema é que, por saber que nós somos seres espirituais, passando por uma experiência humana, nós vamos ao extremo também de achar que a gente tem que ser muito desprendido. Esquecemos que sim, somos seres espirituais, mas esquecemos também que somos natureza. E que, como volto a dizer, o sol vai e vem, a lua vai e vem, nós também vamos e viemos quantas vezes se fizerem necessárias. Porque quem de nós não precisará voltar à Terra para nos aperfeiçoar? Está aí. A reencarnação é uma lei biológica para nos transformar de espíritos atrasados em espíritos iluminados. E para isso nós precisamos do planeta Terra saudável. Então, quanto mais conscientes, com conhecimento de tudo isso, mais preparados nós estamos para viver com V maiúsculo. Porque o que a vida nos diz, Emmanuel? Vida é a experiência digna da imortalidade. Então, nós vimos que, a partir da contribuição de Allan Kardec, nós fomos investidos de um pensamento que nos conduz à responsabilidade integral. Não é tudo o governo, não, é nós também. Nós temos que começar a mudança em nós, que esperamos lá fora. Responsabilidade, de responder, habilidade de responder por tudo que fazemos. Isso é integral para nós. Então, a doutrina espírita, ela traz muitos elementos que podem nos ajudar no esclarecimento, no consolo, na prevenção, em torno desses temas palpitantes, tanto quanto das doenças existenciais e do ecocídio. São realidades, meus irmãos, são novos entendimentos que consolam pelo esclarecimento, que nos dão a fé. Ah, mas fé é acreditar. Não. Em grego, em hebraico, em latim, fé quer dizer fidelidade. Fidelidade a quê? Ao nosso espírito que é imortal. Se eu sou fiel, eu vou fazer atitudes com que eu saiba que eu também vou voltar num lugar melhor. Então, se somos imortais, qual é a nossa responsabilidade? É a de preservação. Só fazer aquilo que nos leva ao bem. Né? Então, observemos, meus irmãos, que o planeta Terra, ele definitivamente não precisa de nós. Nós é que estamos mergulhados no planeta, no estágio de provas e expiações,
em virtude dos espíritos que nela vivem, com os nossos vícios a serem corrigidos e nossas dívidas a serem resgatadas. O planeta Terra mesmo, ele não tem nada para pagar. O planeta Terra, ele não tem nada para aprender. Não é o planeta ecológico que está em provas e expiações. É o planeta moral, é o planeta seres humanos, é a comunidade de criaturas humanas. Então, nós precisamos assimilar esse sentir-se imortais para que a gente possa transmitir isso para as pessoas. Então, não é saber de imortalidade, é entender-se imortal, viver como um imortal aqui na Terra. Então, meus irmãos, todo esse percurso nós fizemos para dizer que o meio ambiente e o espiritismo, eles estão interligados. Qual o significado de ecologia? Do grego oikos, casa. Logia, do grego logos, estudar. A ecologia é a ciência, o conhecimento que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente, orgânico e inorgânico. Então, falar de ecologia é falar de ecossistema. Que é ecossistema? Casa conectada. Um sistema quer dizer conectado. Então, nós temos o dever não só de amar a natureza e de preservá-la, mas de encontrar recursos que tornem a nossa vida, independente da destruição desses fatores essenciais, ao equilíbrio planetário. Então, a Mãe Terra necessita do nosso amor, e a maneira melhor e o mais útil é de trabalharmos para nos encontrar valores sustentáveis para a preservação da vida. Então, nós temos aí, por exemplo, o desmatamento injustificável. E Pará, em 1984, olha o verde, agora em 2006, nós estamos em 2024, isso é um exemplo, né? O avanço das plantações de alimentos destruindo florestas que são pulmões do planeta. Tudo isso demonstra que a criatura humana, no seu desvario, ainda pensa exclusivamente em si. É o egoísmo e o orgulho, as duas chagas da humanidade que Jesus veio combater. Então, sem pensar que também ele pode ser alcançado por esses fatores de desequilíbrio, que de um momento para o outro vai destruindo vidas, né? Então, meus irmãos, o Espiritismo, sendo a doutrina de preservação da vida e de seu engrandecimento, ele nos convida a compreender que o amor ao próximo não é apenas o amor à criatura humana, mas é a tudo aquilo que respira ou não e que está perto de nós. Então, vemos aí, por exemplo, imagens de satélite destruindo a natureza, ou o desaparecimento de um rio, desapareceu a seca na Amazônia. Olha isso aí, de gelo progressivo. Meus irmãos, vejam, quantas espécies também pedindo socorro porque estão sendo extintas. Então, destruir a natureza é destruir a nós próprios como espécie. Pensem que o ar que nós respiramos e que não nos damos conta, ele é abundante e uma boa parte deste oxigênio que a população mundial respira vem de onde? Desses pequeninos seres no oceano, que é essa parte luminosa aí, luminosa, que é o plâncton vegetal, é o fitoplâncton, que são pequeninos seres vegetais que andam nas correntes marinhas, como a gente está vendo aí, um pouco em todo o mundo. São esses bichinhos aí iluminados. E olha que esses bichinhos iluminados, eles absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. E nós nem sabemos disso, mas vamos jogando coisa dentro do mar. Vamos jogando tudo que a gente vê, lata, né? Plástico, calor intenso, que vai matando isso daí. Olha só que maravilha. A natureza é maravilhosa, meus irmãos. E aí, esse ecossistema, que também pode ser chamado de sistema ecológico, né? Ele é caracterizado pela interação entre esses meios. E o mais bonito é que Francisco de Assis é que lançou bases da ecologia, mas somente no século XX houve uma preocupação com o planeta que nós habitamos. Nós acreditávamos que os recursos naturais eram inextinguíveis, nunca vai acabar a água, né? E que os fenômenos que dizem respeito à preservação da vida, eles permaneceriam, nada obstante o nosso abuso
das forças que mantêm a natureza. Então, vejam, meus irmãos, quem diria que tudo isso está interligado? Então, se nós não tivermos um meio ambiente de qualidade, nós podemos viver a vida material? Até que a gente pode, mas sem dificuldade? Não, com muitas dificuldades. E já estamos vivendo isso. E quem quer isso para si? E para os que amamos e que são os nossos irmãos? E não falamos somente de seres humanos, mas também de toda a criação, animais, vegetais e minerais. Então, os ecossistemas, eles se equilibram sem a intervenção do homem, porque o homem, meus irmãos, normalmente é que desequilibra as coisas. Então, respeitemos a natureza, respeitemos a nós mesmos. Nós somos natureza, meus irmãos. E encerramos a nossa fala da noite de hoje, lembrando desse mais belo recado de Deus da natureza, que é o sol. O sol vai e vem todos os dias para dizer apenas um recado, de que Deus virá em nosso auxílio. Assim, nós encerramos o estudo da noite de hoje, com o coração muito agradecido e pedindo que a gente pense mais, né, nessa verdade verdadeira que é a imortalidade. Muito obrigada a todos. Uma boa noite.